e todos ficaram repletos do Espírito Santo. Então nós, que somos da corrente de graça, quem é imerso no batismo no Espírito, na graça de Deus, não é para ficar só repleto, eu fico como água estagnada e pronto. Todos aqueles que são movidos pelo Espírito têm um desejo interior em servir, seja em que área for da própria vida. Agora, o que é ser repleto do Espírito Santo? Então, durante toda a história, muitas vezes essa famoso pensamento teológico do esquecimento do Espírito, com a ênfase na divindade de Jesus, o Espírito Santo era cultuado e tudo mais, mas às vezes ficava meio de lado. Com o Concílio Vaticano II, com a Lumen Gentium, principalmente o número 12 da Lumen Gentium, Cardeal Suenens, há um reavivar em que a igreja fala de que a graça de Deus age não somente a nível sacramental, mas também há outros caminhos que a graça age. E um desses caminhos é o carismático, a graça carismática, ou as graças do Espírito que faz a igreja se mover. Então, com o advento da renovação carismática, em fevereiro de 1967, em Duquesne, nos Estados Unidos, que, como é dito, não há um fundador, não há uma pessoa que foi inspirada, mas era um grupo de pessoas em que o Espírito, ele faz o seu protagonismo. E isso começa a se propagar, não porque a pessoa vai lá e faz só, mas em primeiro lugar, por ação do Espírito Santo, como foi o pedido de Leão XIII, etc. Eu não vou entrar muito nesta história, tá? Então, a renovação carismática católica é um movimento dentro do que o Papa Francisco, com o cálice, vai chamar da corrente de graça. Movimento se estrutura, movimento tem a sua organização, movimento tem a sua missão, movimento tem o seu modo de evangelizar. Então, o movimento tem algo que é concreto. Só que a renovação carismática católica, primeiro renovação, porque algo não é inovação, é algo que o Espírito volta a fazer o que ele fez durante 2000 anos. Não temos o cristianismo fora antes. Carismática por causa de carisma. Então, essa abertura a esses dons e carismas que o Espírito Santo nos dá. Católica é óbvio, né? Porque é dentro da igreja católica, tá? Ela não fica só com o movimento. Então, há toda uma série de outras entidades, instituições, pessoas que não estão ligadas diretamente ao movimento, mas faz parte desse processo de renovação, desse processo de abertura aos carismas, desse processo dentro da Igreja Católica. Então há sacerdotes, tanto diocesanos quanto religiosos, há diáconos, há religiosos e religiosas que têm os seus devidos carismas, mas estão dentro da corrente de graça
porque se abriram à ação da graça do batismo no Espírito, se abriram a essa graça atual, que é o batismo no Espírito, essa experiência da graça, se abriram aos carismas, mas continuam nas suas devidas comunidades, tá? Como também padres que estão nas suas dioceses, mas se abriram à experiência da graça, se abriram aos carismas e querem evangelizar com isso, tá? E aí vem comunidade de vida, comunidade de aliança. Então tudo isso é um grande rio que tem a renovação como movimento no meio e esses outros processos dentro dessa grande corrente de graça. Então a renovação se organizou com um escritório que hoje tem o CARES como um organismo, serviço internacional para todas as expressões da renovação carismática católica. Então são expressões, que é todas as que eu já falei, tá? E o CARES tem essa função de fomentar a comunhão e incentivar a cooperação. Nós, da Ordem Terceira, somos uma ordem terceira. Tradução, aquilo que o Éder falou no encontro anterior. Somos uma organização de leigos que querem viver um carisma do Instituto Religioso, que por sua vez tem por carisma o louvor de Deus, aberto à espiritualidade carismática. Como foi falado para o nosso fundador lá no começo, vocês não são da renovação, vocês são de renovação, que é essa coisa toda da corrente de graça. E é desejo, e foi desejo, e é desejo nosso que cada um encontre o seu ministério, ou seus ministérios, que encontre o seu lugar dentro da corrente de graça, certo? Por isso nós vamos falar a partir dessas orientações para o serviço na renovação carismática católica, que foi aqui do Conselho Nacional de Formação da Renovação, tá? Então, nós que somos participantes da renovação, temos, primeiro, por base, ter experiência de oração, seminário de vida no Espírito, e aí há uma introdução aos dons. Então, uma formação básica seria essa, tá? A partir disso, ter a consciência de que nós somos discípulos do Senhor desta maneira. Então, aquilo que foi colocado na conferência de Aparecer em 2007, ser discípulo para ser missionário. Não adianta querer ser discípulo. Eu quero ser discípulo. Tem gente que fala assim, né? Eu só quero beber. E eu só quero leitinho com açúcar e o resto que morra. Você vai pegar pelo menos uma intolerância à lactose violenta e você vai ver o que é a consequência disso. Ninguém vive de leitinho a vida inteira. Ninguém fica, como Lucas 10, perdão, aos pés do Senhor para sempre. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Eu vos envio. Quem vos ouve a mim ouve. Eu vos envio. Então é sentar, beber leite para depois doar para os outros. Então, mas eu não quero, então não quero. Mas não tem como. É o melhor modo de perder a fé é você não fazer nada. Mas não é aqui. Então você encontra outro lugar na sua vida, mas tem que encontrar um lugar na igreja. Senão você foi crismado.
Sim ou não? Sim. Então, o crismado é aquele que é testemunha. Você testemunha para si mesmo? Não adianta. Então, o primeiro ponto é esse. Tá? Ser discípulo é ser chamado a acolher o chamado, estar na escola do mestre. A escolha e o chamado de Cristo requerem ser ouvidos pelo discípulo. E aí todo o discernimento com relação a isso. Recordamos aqui que o principal objetivo da formação dentro da renovação carismática católica é, 2 pontos então, levar homens e mulheres à santidade e viver na perfeição do amor. Então todo apostolado, todo discipulado é para aprender a amar. Só que ninguém ama na teoria, a gente tem que amar na prática. Então do discipulado vem o apostolado, né? Isso que eu disse, como o Pai me enviou, também vos envio, João 20, 21. Servidores de Cristo, administradores dos mistérios de Deus, 1 Coríntios 4, 1. O verdadeiro apóstolo procura por ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja os descrentes, seja os fiéis. Então, dentro da renovação, o que é esse apostolado? É iniciado por um convite do coordenador, porque não falta convite do Éder para fazer alguma coisa. Nesse caso, com a autoridade que lhe foi confiada, assume o papel como o próprio Cristo é chamado. E que você viva esse chamado com plena consciência, responsabilidade de discípulo, que agora está sendo chamado ao apostolado, seja qual for o ministério ao qual você foi ou será convidado em breve. Tá? E aí nós estamos no ano vocacional. Como que eu sei que eu sou vocacionado ao ministério? Porque eu acho bonito. Tem muita noiva que achou que era bonito o casamento e Deus não me deu. Então não adianta só bonito. Vocação, aí é para Júlio Maria. Vocação é aptidão interior. O que você gosta de fazer? Quer dizer, eu desde que eu era servo do grupo de oração, raramente eu participava do núcleo, mas participava, porque eu tinha aula. Então eu participava do grupo de oração muitas vezes nas férias ou quando dava. Mas desde o início foi o quê? Pregação. Desde o início. Tá? E aquilo vem aquele desejo, porque já era catequista, então já tinha uma preparação. Deus vai chamando desde o ventre materno. Então é um processo. E tem as condições externas. Deus vai mostrando necessidade. Deus vai mostrando, é esse o caminho. E aí a gente vai seguindo. Quando o externo bate com o interno, a gente chama isso de vocação. Deu para entender o que eu falei? Então tem o meu desejo de servir. É nessa área. E de repente começa a surgir oportunidade nisso. Convite para isso. Abertura para isso. Tá? Por isso a renovação não é algo só. Ela tem uma estrutura de serviço, que é tanto nacional, estadual, diocesana, tá? Aí tem o CONCLAT, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, o Conselho Diocesano, e lá os grupos de oração, tá? Para que serve toda essa estrutura? Conservar o vínculo de unidade, organizar o serviço de organização, porque também não pode a pessoa, eu vou fazer pela minha própria iniciativa, não dá certo. A gente tem que agir em comunhão, sempre em comunhão. Facilitar o exercício de discernimento na caminhada, exercer, aí é uma função profética para dar norte para as coisas da vida, tá? E aí, de uns tempos para cá, começou a se organizar os ministérios, tá? Eu nunca esqueço meu grupo de oração que eu ajudei a fundar. Esse ano faz 30 anos, né?
E a gente começou numa casa, porque o pai também era contra aquela coisa toda, que sempre acontecia algo assim. E a gente começou. A gente participava de um grupo numa outra cidade, e a gente começou de forma simples. E aí um dia, uma pessoa foi perguntar para uma pessoa do nosso grupo anterior, né, onde a gente aprendeu, como que faz para a gente fundar um grupo de oração? Aí ela falou, como que vocês estão fazendo? Estão fazendo assim, assim, assim. Vocês não têm que fundar nada, vocês já são um grupo de oração. Já são. Tá? Só que esse espontaneísmo, ele precisa agora ser estruturado em ministérios. Quando a gente fala essa palavra ministério, tem pessoas que começam a ter calafrio na espinha, porque já vai pensando em prédio na Esplanada dos Ministérios em Brasília, já vai pensando naquela coisa enorme. Primeiro, ministério é serviço. Ah, mas eu não quero. Não adianta você não querer. Quando você foi batizado, você foi consagrado em Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então você já é ministeriável. Agora onde você vai trabalhar, não sei. Mas que Deus quer que você trabalhe, não tenho dúvida. Ah, mas não tem o que fazer, então você serve. E no evangelho de hoje, você serve. Porque o que não falta é trabalho. O que não falta é gente para evangelizar. O que não falta é gente para rezar. Gente rezar pouco. O que não falta é pessoas para a gente atender. O que não falta é pessoas para a gente ter encontro. O que não falta é problema. Então, serviço tem. A messe é grande, os operários são poucos. Reza para o Senhor da messe para mandar operário. Quem falou isso? Jesus. Então não vem com essa onda. Aí o ministério é muito grande. Porque não quer trabalhar, fica encontrando problema. Tá? É coisa simples. Serviço simples. Tá? Só que precisa estar preparado para isso. Então, o primeiro ponto é a formação básica, em que você vai entender aquilo que é a própria renovação, a sua identidade, grupo de oração, formação humana, formação disso e daquilo, que vai dar uma formação básica, e depois você vai para onde Deus te chama, certo? Os ministérios são serviços existentes para o grupo de oração, e no nosso caso, aquilo que é ministério no grupo de oração, não precisa falar instituir, aqui já está instituído. Aqui já tem gente que já trabalha em intercessão, aqui tem pregadores, aqui tem pessoas que trabalham em grupo de oração, aqui tem um monte de gente, tudo quanto é tipo. Então, óbvio que esses ministérios já são exercidos. E qual que é o desejo? E é isso que a gente vai fazer nas próximas formações, dar uma formação aqui ou ali, mas o ideal é também que a gente seja imerso e poder ser formado, tá bem? Então aqui é dar esse pano geral aqui, como que a renovação funciona, tá? Os ministérios são serviços existentes para o grupo de oração, para a ordem terceira. Podemos falar dessa forma? Sim, também. Onde os participantes, após realizarem todo o processo formativo, que é a formação inicial, buscam em oração conhecer e discernir o seu chamado específico para o serviço e, orientados pela coordenação do grupo de oração, são encaminhados para a devida formação. O ministério sempre parte de um carisma colocado a serviço. Guarda isso. O ministério sempre parte de um carisma que é colocado a serviço. Não tem aquela frase que a gente repete o tempo todo? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. É assim que funciona.
funciona. Então Deus é que nos dá capacidade para isso. É Ele que nos capacita ao ministério. Mas não é porque Ele nos capacita que eu não vou fazer nada. Ele me capacita, mas eu preciso investir em mim também. Certo? Então tem a graça de Deus que me chama. É que nem ser padre, né, gente? Eu quero ser padre, não quero estudar, não quero fazer. Não dá. Mas não é graça de Deus? É graça de Deus. Mas também é o empenho da pessoa, o empenho formativo da pessoa. Deu para entender? Tá? Então, alguns tipos de ministério para a gente poder entender. O primeiro, ministério de formação, levar o aprofundamento na fé e conhecimento de Jesus Cristo para todos aqueles que fizeram a experiência do batismo no Espírito Santo. Critérios de eclesialidade que nos são propostos pelo magistério da igreja. Tomarem consciência de sua missão na igreja, no mundo, vivendo-a carismaticamente. Então, tem que ter um ministério. As pessoas se preocupam com a formação a nível diocesano, para dar formação para aqueles que trabalham em grupo de oração. A ordem terceira é a mesma coisa. Tá? Então, a preocupação e o investimento em formação. Mas a pessoa também, no grupo de oração, a mesma coisa. Segundo ministério de pregação. Formação continuada aos pregadores, é isso que o ministério faz, conduzindo-os ao conhecimento de Jesus Cristo, às vezes do batismo no Espírito Santo, a fim de anunciarem querigmaticamente a palavra de Deus. Então a pessoa é chamada a pregar. A pregar para quê? Para levar as pessoas ao encontro com Cristo. Mas aqui, existem pregadores fora da renovação? Claro que sim. Só que o viés da renovação é carismaticamente. Então, como que eu posso ser pregador dessa forma? Então, é formar a pessoa para isso. Formar a pessoa para isso. Tá? Para que essa pessoa tenha isso como ministério. Tá? O terceiro, que é o ministério da intercessão, para a gente poder entender o que é ministério também. Tem a responsabilidade de ser o alicerce do movimento, porque sem intercessão não tem renovação. Essa é uma equação clara. Se não reza, a coisa cai. Tá? Sustentada pela oração contínua e fervorosa, o intercessor torna-se uma sentinela em oração por seu grupo de oração e pelas necessidades da renovação. A oração de intercessão vai além de atender nossos interesses pessoais, tem o objetivo de salvar almas. Os intercessores assumem o papel salvífico de Deus. Vamos prestar atenção agora nesse ponto. O pregador tem que interceder? Sim ou não? Tá? Mas ele não precisa ser do ministério da intercessão. Então, não é que você vai se dedicar a um ministério que você não vai rezar, certo? Se você não vai se formar, ou que você não vai levar a formação de outro. Só que o que acontece quando a pessoa entra no ministério de intercessão, vamos dizer, aquilo se torna, entre aspas, a especialidade dela, o chamado dela. Ela foi chamada para aquilo. Mas isso não quer dizer que ela, então eu vou abrir a minha boca nunca mais para falar de Jesus para alguém. Isso é ignorância. Agora, que a pessoa é chamada a ter um ministério para se aplicar a ele e se especializar a ele, isso sim. Deu para entender, gente? Então, se a pessoa do ministério de intercessão, ela vai se especializar neste processo, tá? Mas
Mas não quer dizer que os outros não possam interceder. Não quer dizer que essa pessoa não pode ajudar em outro lugar. É essa visão que eu gostaria que ficasse. Porque sempre, depois vai falar sobre isso, tem sempre esse processo do fechamento. A pessoa ela, às vezes se fecha naquele processo ou naquele ministério e ela não quer nem saber do resto, né? Quer nem saber. Então eu sou do ministério desse, então eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer nada, não preciso nada. Tá? Então é chamado aquilo, você se torna um alicerce, porque o pregador está pregando, a intercessão é o que está preparando o coração de quem escuta. Tá? Então os ministérios eles trabalham em cooperação. Ficou claro? Tá? Outros ministérios, música e arte, atualização do Pentecostes através da música, dança, teatro e artes plásticas. Então eu viver a nova graça do Espírito através destas expressões. E tem gente que é vocacionado para isso. Eu, por exemplo, não. Tá? Mas tem gente que é vocacionado para isso. Agora, vai ser formado para isso. Não é para cantar só por cantar ou para música, mas é para evangelizar através da música e através das artes. Aquilo se torna não só um enfeite, mas uma expressão de evangelização, uma expressão de aplicar aquilo. Deu para entender? Tá? Terceiro, promoção humana, entranhado de misericórdia e compaixão, buscando resgatar a dignidade da pessoa, da sua identidade e da imagem e semelhança de Deus perdida em razão do pecado, seja pessoal, seja social. Tá? Então, o Ministério de Promoção Humana é se preocupar com esse lado, vamos dizer, repetitivo, mas humano, as necessidades humanas, a limitação humana, tá? E cuidar dessa parte que é imprescindível. Tá? Fé e política, Ministério de Fé e Política, evangelização do meio público em sua diversidade de formas, níveis e funções. É o que eu falava sempre, é formar cidadão. Tá? Então a gente começar a ter um ministério para formar a pessoa para participação política, para evitar tanta ignorância como a gente viu, seja de um lado, seja de outro. Tá? Tudo que acontece muitas vezes é fruto de ignorância. Então, primeira coisa, formar cidadão, ter a consciência cidadã, ter a consciência de cidadão cristão, ter a consciência de cidadão cristão católico, ter a consciência de cidadão cristão católico, e aí aberto a ação do Espírito nessa dimensão. Tá? Outro ministério, Ministério de Comunicação, responsável por pensar, articular, promover as diversas ações de comunicação no movimento eclesial, tendo em vista o anúncio do Evangelho e a propagação da mensagem da cultura de Pentecostes nos diversos meios de comunicação e espaço da sociedade. Hoje, sem comunicação, você não evangeliza. Então, tem um ministério específico e há pessoas que são extremamente vocacionadas a isso, a fazer. E a canção nova, esse daqui não vira só um ministério, mas virou carisma, que é evangelizar através
dos meios de comunicação. E olha o que é a Canção Nova hoje. Tá? Agora, nós nos preocuparmos com isso e investirmos nisso, tá? De tal modo que nós possamos ter uma visão de pegar os meios de comunicação e colocar a serviço do Espírito Santo. Tá? Então, para a renovação, isso é um ministério. Porque às vezes a gente pensa que ministério ou é só intercessão, cura, libertação, pregação. Tem esses três, o resto não tem mais nada. Isso é uma visão estreitinha, né? Que a gente precisa ampliar. Porque sabe o que acontece? Às vezes tem pessoas vocacionadas a isso e a gente castra a pessoa, a gente tira isso da pessoa. E não pode fazer isso. A gente tem que abrir para que as vocações tenham lugar para crescer. Tá? Ministério de oração por cura e libertação. Formar servos que exercem os carismas da cura para o atendimento individual de oração. Então, pessoas que são formadas para isso. São formadas para ministrar oração. E a gente sabe muito bem, quando a pessoa vai para a cura e libertação sem formação, o que não falta na história é catástrofe. Que ao invés de ajudar, ela prejudica os outros no processo. Então, é ministério e a pessoa precisa ser formada para isso. Formada para isso. Tá? Ministério, a Dariana, evangelização de criança e adolescente. Deve ser a sala do cenáculo pedindo que venha sobre a criança, adolescente e o Espírito Santo, fazendo com que encontrem o seu lugar dentro da igreja e propaguem essa graça em suas realidades. Então, é um ministério específico para evangelizar a criança e evangelizar a adolescente, nessa perspectiva da corrente de graça. Agora, mais uma vez, como que tem que ter vocação para isso? Não dá para pegar qualquer pessoa, mas aqueles que são chamados a isso, investir para ser formado nisso, para que a pessoa possa viver. E às vezes a gente acha que evangeliza aquele que está à frente pregando. Evangeliza a pessoa que está cuidando da criança, que está evangelizando criança, que está evangelizando adolescente. Tá? É tão ministério quanto. Tão ministério quanto. Tá? Aí o jovem, o ministério jovem, que aí já vai dar para frente, realiza o serviço de pastoreio, formação e acompanhamento da juventude com todo o dinamismo. É uma característica comum do Espírito Santo dos jovens, como tem Jesus no litoral, por exemplo. Vocês já ouviram falar? Então, esse é o ministério jovem. Então, a pessoa é especializada em evangelizar os jovens, é formada para isso. Tá? Ministério, agora os ministérios mais específicos, né? Que já começou com esses dois, mas mais outros, né? O Ministério da Universidade Renovada, levar a experiência do batismo do Espírito Santo, da vivência do carisma ao âmbito universitário, contribuindo para a construção da civilização do amor, o diálogo da fé e razão. Então, pessoas que aí inseridas no meio universitário, elas evangelizam dentro da universidade. Tá? Ministério para a família. Mas não é tudo família. Mas por que tem um ministério para a família? Evangelização, formação e acompanhamento das famílias que participam, bem como buscar novas famílias
para participar e inserir no grupo de oração. Tem por finalidade resgatar as famílias para Deus. Então, a nível da pregação, que vai pegar pessoa a pessoa, mas aqui o Ministério de Família, como vocês sabem, é evangelizar a família, e não só o pai ou a mãe ou os filhos, porque os filhos podem ser pegos pelo Ministério de Criança, Adolescente, Jovem, os pais podem ser pegos por outros ministérios, mas aqui o enfoque é pegar a família como relacionamento. Então, é não faltar nada, é pegar todas as vias de evangelização para procurar, como na igreja pastoral da família, tá? Só que aqui, com esse viés de aberto ao princípio carismático da renovação, tá? Ministério de Cristo, sacerdote. Então, sacerdotes e diáconos, o tripé desenvolvido nos grupos está pautado pela formação, fraternidade sacerdotal e missão. Então, tem retiros todo ano da renovação para os sacerdotes, tem esse próprio ministério, no ENF, por exemplo, formação específica. Por quê? O padre, ele não é do movimento, ele está correndo de graça, e ele tem contato com o grupo de oração, ele é às vezes diretor da renovação, ou ele celebra a missa de cura, ou é aberto a isso. Então ele tem problemas específicos que outros padres não têm. Então o ministério é feito para ajudar esses padres. No nosso caso, ele está inserido dentro de um instituto religioso que já tem isso por espiritualidade, como vocês também, mas muitos não têm. E aí, como que eles fazem? Eles precisam de ajuda. E aí o ministério Cristo sacerdote vem para isso, tá? Ministério para religiosos consagrados celibatários, tem como missão cultivar a espiritualidade do batismo no Espírito Santo e crescer na fraternidade. Então a mesma coisa, você pode ter uma franciscana, uma que nem as irmãs carmelitas mensageiras, os irmãos, eles já têm isso como espiritualidade, mas tem carmelitas, ou tem franciscano, ou tem sabe lá eu que ordem, tanto masculino como feminino, que aí irmãos que tem essa abertura, mas eles precisam saber como trabalhar isso. Então esse ministério é para isso, para essas pessoas que necessitam disso. E finalmente o ministério é para seminarista, que é o RENAS, por exemplo. Tem o RENAS, que é todo ano, RENAS estadual ou nacional, para cuidar de seminaristas que têm a espiritualidade. Então eles são diocesanos, eles estão nas suas respectivas dioceses ou ordens, estão se formando para ser padre e precisam de auxílio para viver a própria espiritualidade. Então são esses os ministérios da renovação. E aí a gente é chamado a encontrar o nosso lugar. Agora, o que é o ministério? Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A Lumen Gentium, o Espírito habita na igreja, no coração dos fiéis, como num templo, e dentro deles ora, testemunho de adoção de filhos. A igreja, que o Espírito Santo conduz, a verdade total e unifica na comunhão e nos ministérios, enriquecendo-a e guiando-a. Então, o artífice dos ministérios é o próprio Espírito Santo, não somos nós, tá? É Ele que vai suscitando de acordo com a necessidade. O carisma que assume a forma de serviço à comunidade e a sua missão no mundo e na igreja, que por esta é acolhido e reconhecido. Então há esses vários ministérios,
Cada batizado é chamado a crescer e amadurecer continuamente, dar cada vez mais fruto na descoberta cada vez maior de sua vocação para viver no cumprimento da missão, porque o ministério é uma atuação pública e oficial da igreja. Então, quando a gente age perante pessoas, você não fala em nome de si mesmo, você está ali como igreja católica. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso aqui, Louvor Deus Salva. Então começa dentro de um espaço que é um seminário, dentro de uma capela que é reconhecida pela diocese. Então o espaço já é oficial, certo? Com padres, aí a hierarquia, tudo mais, que no caso era eu, expõe o Santíssimo. Começa a adoração. Vamos dizer que começa a fazer as duplas lá para rezar pelas pessoas. Aquelas duas pessoas que rezam pela outra, elas são a cara da igreja para aquelas pessoas. Elas estão ali sendo o rosto da igreja católica para aquelas pessoas. Pensa bem, a pessoa vem e ela vai pedir oração naquela dupla. O que ela espera daquelas pessoas? Ela sabe que aquelas estão ali em nome da igreja. E não... Já pensou se uma pessoa entrasse, duas, e pusesse a cadeirinha lá e começasse a rezar? Então, me escuta, quem que é essas pessoas? Quem que é essas pessoas? Aí a gente iria falar o quê? Escuta, quem são vocês? Por quê? É esse vínculo, é o rosto. Mas quem rezou por ele estava de marrom com uma cruz no peito, sabe? Está ali de forma oficial, por isso a veste, né? Está ali de forma oficial. Então, que é um exemplo de ministério, é o que aconteceu naquele dia aqui. Isso é ministério. Então, a maneira que nós agimos naquele dia aqui, e depois encerra a camisa, levando tudo para Deus, é um processo de ministério. Ali foi um ministério de rezar pelas pessoas, interceder. Se fosse o caso de cura, libertação, seja lá o que for, cura interior, etc. Porque a cura não é só física. Vocês exerceram o ministério ali. Querendo ou não. Deu para entender, gente? Então é isso que fala de uma atuação pública e oficial da igreja. Foi o que aconteceu aquele dia, foi uma atuação pública e oficial da igreja. Tá? Os ministérios são muito mal espiritual mesmo. 1 Coríntios 12, 5. As equipes do ministério devem ser formados na medida da necessidade e da realidade de cada grupo de oração. Existem vários ministérios. Isso não quer dizer que cada grupo de oração deva ter todos. Então é outra característica. Vamos colocar peso. Então não tem que colocar tudo aqui, não. Tá? Mas a necessidade vai fazendo, vai surgir. É assim que funciona. Vão surgir de acordo com a necessidade do grupo. Tá? Cada batizado deve desempenhar a missão que Deus lhe deu e para a qual capacitou, com o objetivo de que todos cheguem à unidade da fé e à plenitude do conhecimento de Cristo e assim sejam novas criaturas. No discernimento para novos membros dos mais diversos ministérios, faça necessário discernimento natural, onde são observadas as suas características. A partir disto é feito o discernimento em oração, junto com o núcleo de serviço do grupo de oração. Eu estou sempre fazendo essa ponte conosco, né? E no caso nosso é o quê? A diretoria. E ela vai chamar.
vai chamar. Escuta muito não, mas escuta muito sim. Né? Então chama. Ô fulano, você não quer fazer isso? Ô você não quer fazer aquilo? Né? E aí a pessoa vai sendo inserida. E ela vai se descobrindo. Tá? O discernimento como acontece? Vê a constância no grupo de oração e nas formações propostas. Precisa falar mais alguma coisa? Uma profunda compreensão que é um chamado de Deus e trabalhar isso. E é um chamado de Deus, então vai ser tudo lindo e maravilhoso. Vai ter um monte de problema. Porque tem um monte de problema, não é chamado de Deus, então a cruz foi para onde? É chamado de Deus em cruz junto. Não tem como. Tá? Fruto de uma verdadeira conversão é retidão de vida. Então às vezes a pessoa pode estender mão, gritar, mas se não tem retidão de vida, não tem chamado que se sustenta. Responsabilidade, intimidade com Deus por meio da oração, da palavra e da vivência sacramental, que é o básico de qualquer cristão. Um profundo empenho no conhecimento autêntico do magistério da igreja. Conhecer a igreja católica. A comunidade reconhece o ministério e os frutos o atestam, pois uma vez reconhecida a presença de um ministério, tanto pela comunidade quanto pelos frutos evidentes desse serviço, passa este a ser um grau de seriedade ainda maior. Ministério já não é apenas doação de si, generosidade e gratuidade, ele é missão. A pessoa entra no ministério porque Deus me chamou. Claro que ele vai usar pessoas, mas foi Deus que me chamou. Qualquer vocação é assim. Tá? Agora, se chamou, você vai colocar em prática. Tá? Certo? Todo batizado é chamado a ser discípulo missionário de Jesus, como nós chamamos. Tá? A renovação carismática católica abraça e assume para si aquela que é a missão de todo batizado e toda a igreja. Papa Bento XVI dizia: o Espírito Santo que os alentou a abrir as portas do cenáculo, tornando-os evangelizadores, é o mesmo Espírito que move hoje a igreja em um renovado anúncio de esperança aos homens do nosso tempo. Não é um Espírito que fez Pentecostes e outro hoje, é o mesmo. Então a gente é chamado aí na dinâmica desse vento que é o Espírito que impulsiona a igreja. Tá? Quer ser um anúncio profético e evangelizador a todos os povos, nações, a fim de proclamar aos quatro cantos que Jesus Cristo está vivo e Ele é o Senhor. Papa Francisco, no Jubileu de Ouro da Renovação, ele propôs 3 pontos fundamentais para a renovação, que serve obviamente para nós também, e serve para qualquer ministério. Primeiro, compartilhar com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Eu acho que eu também vou, antes de entrar no Ministério de Intercessão, entrar para a gente também esclarecer um pouco isso, sabe? Porque sob o nome batismo no Espírito Santo, às vezes tem coisas que não dá muito certo. É uma graça de Deus transformante, que faz com que a pessoa seja nova e de um novo modo de ser. Tá? Para a gente poder ter claro isso. Levar a graça do batismo no Espírito é a primeira missão da renovação. Tá? Fala, mãe. O carisma está ligado ao chamado ou não? Ou eu estou errada na colocação? Carisma, chamado e missão é um triângulo. É um triângulo. Tá? Então, é chamado a isso, mas tem que ser formado para ser colocado a serviço. Tá? Segundo ponto que o Papa coloca: empenho no diálogo ecumênico. Então,
o diálogo com os outros. Se a gente não tem essa oportunidade, a gente vai trabalhar para isso. E por fim, servir os pobres e enfermos, tá? Porque às vezes a gente se fecha à fragilidade dos outros, tá? O que não falta nesse mundo é gente frágil, tá? E aqui vai falar até da Escola Nacional. O Lucas, o nosso frater aqui, ele é o responsável, mas a gente verdadeiramente é uma visão de formação. Por isso os encontros nossos têm que ter essa dimensão formativa. Agora é formação para isso, né, gente? Para a gente encontrar o nosso lugar e se colocar a serviço. Necessidade de uma formação constante e permanente. No movimento eclesial da renovação carismática católica, a formação permanente é um prolongamento natural e absolutamente necessário do processo formativo dentro das suas etapas, tá? Esse itinerário tem que ter Sagrada Escritura, magistério, oração diária e leitura de bons livros. Quando a gente fala formação, não é só essa formação aqui. Vocês não têm genuflexório em casa, né? Mas é o que a gente, quando vai falar, a gente dá conselho. A gente tem livros que a gente lê mais constantemente, né? Mais intensamente. Mas que é um conselhinho. Mesmo vocês não tendo livro de genuflexória, mas tem um livro de genuflexória que é assim: peguem 2, 3 livros de espiritualidade, seja de Santa Teresa, São João da Cruz, sejam livros de espiritualidade da igreja, que nem eu comprei na semana passada frases de santos da igreja, seja livros nossos do salmista, a biografia, ou sabe lá eu o que. Pega 2, 3, põe sabe aquelas coisinhas de marcar, lê um parágrafo por dia, um parágrafo, e faça a mesma coisa que a Bíblia, se não tem tempo de ler mais. Porque senão é assim: se eu não ler 10 páginas, então eu não leio nada, então não vai ler nunca. Porque o livro de genuflexória é o quê? Se eu não tive tempo de me alimentar bem, pelo menos eu peguei a ração básica. E todos vocês têm um monte de livro em casa, eu sei que tem. Então, ao invés de deixar para as traças ler, certo? Coloca lá num cantinho, pega o postzinho lá, cola lá e vai lendo um parágrafo por dia. Aí vocês vão ver. Isso é formação permanente. Tá? Não ficar, eu só vou me formar quando eu estiver junto com os outros. Não está certo isso. Não está certo isso. Tá? A meta é ministerialidade orgânica, apontar para Jesus, torná-lo mais conhecido. Todos os ministérios dentro da renovação precisam compreender que nenhum ministério, guardem isso, é mais importante que o outro, mas cada um tem a sua importância e o seu papel, sua missão dentro do grande mover de Deus, que é a renovação. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros dons que recebeu. Cada um tem o seu ministério, e o ministério do outro é tão importante quanto o seu. Não tem um que é mais importante do outro. E é bom a gente valorizar o ministério do outro, valorizar o que o outro tem. Tá? A palavra interministerialidade vem de interministerial, que quer dizer interação entre os ministérios, ou ainda tem a ver com as relações recíprocas entre o ministério. Um precisa ser suporte para o outro. O que falta para o ministério, o outro completa. Por exemplo,
Não é necessário que cada ministério possua uma assessoria de comunicação, sendo que já temos o Ministério de Comunicação, que auxilia a todos. Assim, a formação não é necessária uma assessoria de formação para cada ministério, mas o Ministério de Formação vai se preocupar com a formação do todo. Certo? Ficou claro? Tá? Então, vai ter vamos fazer um encontro. Vamos fazer de encontro. Nenhum desses encontros que a gente tem, vamos fazer um encontro. Tá? Então, a gente vai precisar de comunicação, é as pessoas da comunicação que vão divulgar. Vai precisar de pregador, então a gente vai ver os pregadores que tem. Vai precisar de intercessão, a gente já sabe aqueles que trabalham nisso, eles foram formados para isso. Essa é a visão que a gente deveria ter, não os ministérios como ilhas separadas, mas como um cooperando com o outro, tá? Que o nosso serviço seja uma oferta de amor ao Senhor, no nosso caso, um louvor a Deus. Não podemos escolher a missão, é Deus quem nos escolhe e nos envia. Somos chamados a dar todo o nosso tempo à obra do Senhor, onde nós vivemos e somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Alguma pergunta? Então vamos para a adoração e já pedir o Espírito Santo, né, que ele nos impulsione para a nossa formação. Cada vez mais sermos formados para a glória de Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.